E agora eu vou dizer algo que tá escrito nas 48 leis do poder. Há um rebuliço na internet, algumas pessoas estão dizendo, sim, esse cara cometeu. Outras estão dizendo, não, nossa, é óbvio que não, isso é tentativa de assassinato de reputação. Presta atenção, meu filho. Ministro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, está sendo acusado de fazer algo que viola os direitos humanos. Pessoal, não tomem partido nisso. Não entrem nessa disputa porque vocês não sabem qual é a real no final das contas. A real no final das contas vai ser determinada pelo que a justiça vai dizer que é a real e que nem tem nada a ver com a real de fato. A justiça ela não trabalha com a real e sim com o que parece o mais real, que algumas vezes é o que é real e algumas vezes não é. Vamos supor que eu nunca xinguei tu, eu nunca caluniei tu, só que tu junta 5 caras e tem uma gravação de eu e tu conversando e esses 5 caras estão próximos, essa gravação tá sem áudio. E tu diz o seguinte para a justiça: o Thiago me caluniou, ele cometeu um crime de difamação contra mim, estão aqui 5 sujeitos que comprovam isso. Quem vai ficar correto pra justiça é o sujeito que disse que eu o caluniei. Por quê? Porque é uma filmagem em que esse complô tá reunido contra mim e não tem o que eu falei. Aí a materialidade do crime seria mais ou menos, tipo assim, a prova ocular. Ah, tem 5 sujeitos que estão falando que o Thiago falou isso. Mesmo que eu não tenha falado, fica como se eu tivesse falado. A justiça trabalha mais ou menos com o que se parece com a realidade. E em alguns casos é o que é a realidade, em outros não. Então não adianta acusar o mano, não adianta dizer fez, não fez. Ai, porque tá do lado do Lula, então é sempre 100% errado. Não seja bobo. Agora uma coisa eu vou dizer pra vocês. A política é um jogo perigosíssimo. Tu tem que ser doido varrido pra entrar nela. E um ministro do Lula coloca automaticamente um alvo na cabeça, bem como um ministro do Bolsonaro. E agora eu vou dizer algo que tá escrito nas 48 leis do poder. A lei número 5 é: proteja sua reputação com a própria vida. Se o ministro Almeida está sofrendo um ataque à reputação para ser destruído, ele tem que, tipo assim, eliminar qualquer prova que possa manchar a reputação dele, porque se ele não eliminar, ele vai estar completamente manchado e será expurgado da política. Lembre-se, pessoal, ele tem inimigos. Lembre-se, pessoal, tem pessoas que querem o cargo de ministro dos direitos humanos. E a forma perfeita de destruir alguém é destruindo a reputação dessa pessoa. O que o Robert Greene diz? A pedra angular do poder é a reputação. Se um sujeito ganha a reputação de ser alguém que fere os direitos humanos, pronto. Tu acha que eu vou dar emprego pra ele? Tu acha que outros caras darão? Não dão. Ah, e outra coisa que também está no livro e que pode ser uma tática é muito simples. Silvio Almeida está servindo de bode expiatório para uma cortina de fumaça. A lei do poder, número 3, é oculte suas intenções. Um bafafá envolvendo um ministro vai manter todo mundo ocupado olhando por um ministro. Enquanto isso, outras coisas serão feitas às ocultas. Então, tomem muito cuidado. Talvez a informação certa, a informação correta não seja sobre o ministro e a gente tá olhando e perdendo o nosso tempo vendo uma ilusão. Agora, pra gente não ser injusto com ninguém, eu não quero injustiça, eu não quero nada de injustiça, a gente vai assistir o vídeo do Silvio Almeida falando. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. Pra mim isso parece discurso retórico vazio, porque apelou pra sentimentos, apelou pra família. Uma melhor forma de se defender seria pegar o nome por nome das pessoas que estão acusando, já que o Silvio diz que isso é mentira, e falar: olha aqui ó, essa pessoa aqui é mentirosa, essa aqui é mentirosa, essa aqui é mentirosa por estas e estas e estas razões. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, enfim, com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos que estão nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade.
Entretanto, o que a gente consegue perceber justamente nessa matéria são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida, com a minha luta. Aqui foi mal, mas eu tenho que discordar de que toda acusação tem que ter materialidade, porque às vezes existem coisas que não tem como tu comprovar materialmente, porque a testemunha foi ocular. Uma testemunha ocular significa que não tem como a gente retroceder no tempo pra saber se é verdade ou não. Vamos supor que um cara atirou em outro cara, só que tu tava lá vendo e não tinha câmera nenhuma no universo e tem 8 suspeitos. Tu é a única prova que poderia identificar entre esses 8 suspeitos qual foi que atirou no cara. Então é uma prova ocular e não uma prova material. Tu foi a arma? Tu foi o que do sujeito? Nada, não tem como retroceder no tempo pra ver a parada. Então esse negócio de precisamos da materialidade, não tem como. Porque supostamente em uma acusação como ele tá sofrendo, é uma testemunha ocular e não uma prova material do que aconteceu, a não ser que tenham áudios e vídeos gravados. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero... Com certeza, qualquer pessoa acusada de uma coisa tão terrível assim deve estar sofrendo realmente. Ainda mais se não cometeu. E se cometeu e foi descoberto, bem ruim a coisa, né? Quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são coisas que eles praticam. Opa! E com isso o Brasil perde a... Eita, agora o negócio ficou bizarro, porque, tipo, se é um grupo e a gente sabe que algumas pessoas são políticos, nossa, o negócio acabou de escalar na frente dos nossos olhos, pessoal. Eu não tinha assistido esse vídeo, mas a extração lógica do meu pensamento me diz que só há 4 possibilidades aqui. O grupo tá sendo honesto e o Silvio Almeida é culpado. O grupo está sendo desonesto e o Silvio Almeida é honesto e então o grupo é culpado. Nenhum dos dois é culpado, portanto é só acusação e tentativa de assassinato de reputação pelos dois lados, ou ambos são culpados. Em todos os casos isso é bizarro, porque a gente tá falando de um governo. Pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Por isso eu estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República para que haja uma investigação dos fatos, uma apuração séria dos fatos, cuidadosa, para que nenhuma dúvida reste sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. Eu quero dizer que falsas acusações são crimes tipificados no Código Penal, tem o nome de denunciação caluniosa, além do que existem os crimes de calúnia, injúria e difamação. Eu não vou transigir com a minha honra. E de acordo com movimentos recentes, fica evidente que é uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos, e que tem uma posição de destaque no poder público. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão ter sucesso e que eu vou enfrentá-las a todo custo. Vocês têm um caráter vil, baixo. Vocês são comprometidos com o atraso, com a mentira. E vocês têm tentado o tempo todo silenciar a voz do povo brasileiro, independentemente de visões políticas ou partidárias. Eu vou dizer uma coisa, eu não vou me calar diante de vocês. Eu não vou me calar diante de denúncias. Em nome da minha filha, em nome da minha esposa, em nome da minha família, em nome das pessoas que confiam em mim. Eu quero dizer o seguinte, haverá a revelação da verdade e eu vou sempre lutar pela emancipação dos direitos das mulheres, das minorias, e vou continuar lutando pelo futuro dessas pessoas. Falsos defensores do povo, pessoas que acolhem denúncias falsas por interesses pessoais, querem tirar a memória do povo, querem apagar a história das pessoas e querem, portanto, comprometer o futuro da luta pelos direitos humanos. E eu não vou deixar que isso aconteça. Honestamente, eu não acho que derrubar o Silvio Almeida comprometeria a luta pelos direitos humanos, porque ele tá partindo do pressuposto que ele representa o direito humano. Só que isso não é verdade. Tem pessoas como eu, por exemplo, que sempre defendi a integralidade, a moralidade, a honra, o respeito, etc. Acho que cada um que tá aqui defende um pouco os direitos humanos. Ninguém quer que uma mulher passe perrengue, ninguém
quer que uma mulher seja assediada, ninguém quer esse tipo de coisa. Agora, as artimanhas retóricas eu acho que todo mundo identificou, tipo, a luta pela diversidade racial. Claro que ele tem a luta pela diversidade racial, mas isso é óbvio que não é um negócio que elimina ele de praticar coisas proibidas. O crime, ele não é pautado no QI, ele não é pautado na cor da pessoa, ele não é pautado pela religião da pessoa, ele não é pautado por quanto essa pessoa estudou, se graduou. O crime sequer tem a ver com condições materiais. Tu encontra, por exemplo, no Congresso muitos criminosos que são pessoas que tiveram uma oportunidade de ouro na vida, e na favela pessoas honradíssimas que nunca roubaram um real. O crime, ele é exclusivamente pautado pela moral e não por características exteriores. Agora, cabe ao Silvio Almeida, se for inocente, fazer um trabalho pra limpar sua reputação, porque senão, puxa vida, o que ele foi associado é terrível. Se ele não é inocente, cabe que a justiça seja feita. Agora eu quero que tu pense comigo. Se ele é culpado de algo e é um ministro, tu tá sendo governado por esse tipo de pessoa. Agora, em outro caso também ruim, como ele foi acusado até mesmo por deputados, isso significa que, novamente, políticos estão mentindo caso seja mentira e ele não é culpado. As duas opções são terríveis pra mim e pra ti. Ou Silvio é mentiroso, ou deputados são mentirosos. Pessoal, acordem, vocês que não querem serem obliterados precisam aprender sobre estratégias, precisam aprender a se comunicar como eu, vocês precisam aprender como terem uma mentalidade de estrategista. Cliquem no primeiro link da descrição e conheçam o Renascer dos Estrategistas. Vai fazer um bem para a alma de todos vocês. Tem que aprender a se defender, mano. Tem que aprender a ser estrategista. Tem que aprender a ser poderoso. Tem que aprender a ser agressivo quando precisa ser agressivo e calmo quando precisa ser calmo.